Olá, bom dia para você que logo de manhã sintonizou aqui a sua IPP TV, a sua TV missionária. Esse é o Vida Devocional e o nosso propósito é te ajudar a começar todas as manhãs ouvindo a Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus, falando com Deus em oração. Não tem jeito melhor de começar o dia, não é mesmo? Meu nome é Alceu Lourenço, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó e estamos estudando já desde o meio do ano a Epístola aos Hebreus. Então, abra sua Bíblia, Novo Testamento, Epístola aos Hebreus, já chegamos ao capítulo 6 e nesta manhã vamos estudar o capítulo 6 do versículo 9 até o 20, que fala de como a promessa de Deus nos dá segurança. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu dizer, no final do nosso programa, nós vamos orar com você. Eu quero orar com você, então coloque aí no chat ao vivo aí do nosso canal no YouTube, coloque aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento para nós clamarmos juntos a Deus, agradecermos juntos a Deus também. Não apenas eu, mas todos os nossos amigos e amigas que estão aí online, estaremos todos colocando o seu pedido diante de Deus e pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida, tá bom? Então, ao final do programa, a gente vai orar juntos. Mas, então, vamos lá, Epístola aos Hebreus, Novo Testamento. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos refletir aí, estudar um pouco com mais profundidade a respeito da mensagem da palavra. Hebreus 6, do 9 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, a nossa leitura. Nós já começamos a estudar esse capítulo 6, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e vemos que o capítulo 6 tem como tema central a apostasia, ou seja, o abandono da fé. Por quê? Porque os leitores, para quem o autor está escrevendo, estavam correndo esse risco, estavam sendo tentados nessa direção. Então, a primeira parte do capítulo 6, o autor tem palavras pesadas ali, alertando que é perigoso, muito perigoso, brincar de cristão, brincar de crer em Cristo e depois deixar de lado a fé quando aparece um brinquedo diferente, um brinquedo novo. Não pode ser assim. E o perigo é o próprio Deus, né? Deus não trata esse tipo de atitude de maneira a deixar de lado esse tipo de atitude, né? Mas agora, nessa parte final do capítulo, ele quer trazer alguns incentivos para que os seus leitores jamais entrem pelo caminho da apostasia. Então ele começa alertando contra o perigo da apostasia e agora, na segunda metade do capítulo, ele quer incentivar os seus leitores a permanecerem firmes, né? Então, é como a gente faz com as crianças, né? Dá bronca e dá incentivo também ao mesmo tempo. E ele, então, encontra esses incentivos no seguinte sentido. Primeiro, no versículo, então ele fala no versículo 9 que nós lemos, que ele está certo, né? Pastoralmente ele diz assim: olha, eu estou dando essa bronca em vocês, mas eu estou certo que vocês não estão entrando por esse caminho, vocês não são apóstatas, vocês não vão desistir. Pelo contrário, agora eu quero falar da salvação. Então ele muda o tom, né? Vai falar agora de maneira positiva para que os seus leitores permaneçam na fé. E
Desses incentivos, no primeiro versículo aí que ele tem, é o versículo 10, né? No qual ele menciona, ele diz que Deus não é injusto para se esquecer das boas obras realizadas por amor a Ele, né? Então, Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então, eles já trabalharam pelo Senhor, eles já demonstraram amor pelo nome de Deus e eles já serviram o povo de Deus. Esse era o histórico daqueles irmãos, daqueles hebreus, né? E é claro que aqui o nosso autor não está dizendo assim, olha, Deus tem boa memória, né? Não é esse o ponto. Ele está dizendo que Deus vai recompensar aquilo que foi feito por amor do seu nome. E, meus irmãos, que bênção, né? Que bênção sermos assegurados desta maneira pela palavra do Senhor, que Deus é um Deus que recompensa aqueles que o servem. Que incentivo maravilhoso nós temos nessas palavras para buscarmos em primeiro lugar o seu reino, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas, né? Como diz Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Jesus mesmo ensina que naquele dia, né, no dia final, no dia em que ele voltar, ele dirá aos seus santos, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e fostes me visitar, né, fui forasteiro e me hospedaste, estive nu e me vestistes, estive enfermo e assim por diante, né? Então, o nosso autor está reafirmando isso. Olha, vale a pena servir ao Senhor porque Ele tem recompensas maravilhosas para aqueles que o servem. O primeiro incentivo, então, Deus recompensa. Agora, o nosso autor não nos permite viver dos louros do passado, não é mesmo? Não é aquela coisa do, eu já fiz muito, né? Aqui na igreja nós tivemos já um ministério desse tipo, não é, fulano? Né? Lembra lá, ciclano e tal, né? Então, às vezes as pessoas querem viver do passado, daquele currículo anterior, né, e tudo mais, como que recebendo aquela bronca que Jesus dá lá numa das cartas de Apocalipse, né? Deixaste o teu primeiro amor. Não dá para ficar preso lá, não, eu já tive um primeiro amor, já fui trabalhador, já fui ativo, agora não. Não é isso, porque o nosso autor no versículo 11 diz assim, então continuem demonstrando a mesma dedicação do passado, do início, do princípio, né? Ele usa até uma expressão interessante, não sejam negligentes, né? Não sejam indolentes. Aqui na minha versão está, não se tornem preguiçosos. Ou seja, não basta apenas que você tenha lá um passado de trabalho ao Senhor e agora é só deitar na rede espiritual esperando o recompensador te recompensar. Ele está dizendo, não, a fé é assim. Sempre há novos desafios e novos caminhos a serem traçados, a serem trilhados, e nós devemos perseverar, continuar até o fim, né? Sem nos tornarmos preguiçosos. Começar bem e parar no meio do caminho, né? Ser ativo e depois desanimar é o equivalente a ser negligente ou preguiçoso, né? Não adianta, a negligência não herda as promessas. O que herda as promessas é a longanimidade, a perseverança, aquele ímpeto que não para, que não desiste mesmo diante de obstáculos e tribulações. Mesmo porque amanhã mais pequeninos irmãos e irmãs de Jesus precisarão dos serviços meus e seus também, né? Haverá sempre novos enfermos, sempre novos forasteiros, sempre novas pessoas com fome, com sede, para que nós possamos servir. Haverá sempre incrédulos a evangelizar, haverá sempre contas a pagar precisando do meu dízimo e da minha oferta. Então, a obra do Senhor não para e somos chamados a não parar também, pelo contrário, a perseverar na certeza de que o Senhor recompensa os seus servos. Mas é aí que está. Que segurança nós podemos ter dessas coisas, né? Como obter, diz o versículo 11, essa plena certeza, né? Que o nosso autor fala, né? Essa plena certeza da esperança. Como garantir, como ter essa certeza de que vale realmente a pena, de que a recompensa virá mesmo, né? E para explicar a base da nossa segurança é que o autor vai revisitar
aí dos versículos 13 até o 15, a passagem do Antigo Testamento na qual Abraão, depois de passar no teste, né, de abrir mão do seu próprio filho, lá o teste que Deus deu para ele, depois disso tudo Abraão tem uma visão e Deus aparece e lhe faz um juramento, né? Isso está lá em Gênesis 22, depois você pode dar uma conferida. Mas basicamente o que Deus diz é o seguinte: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência e você possuirá esta terra porquanto obedeceste a minha voz. É isso que Deus fala para Abraão. Deus já havia aparecido para Abraão outras vezes, já tinha feito promessas outras vezes para Abraão, mas desta vez o autor destaca essa aparição de Deus lá em Gênesis 22, porque Deus faz um juramento pela primeira vez. O texto então destaca, aqui no versículo 15, né, que Abraão recebeu essa promessa depois de esperar com paciência, né? Afinal de contas, entre Abraão ser chamado por Deus para sair da sua terra, ir para a sua parentela e ter uma descendência, entre isso acontecer, Abraão tinha 75 anos, e por fim, Deus agora fazer esse juramento e em seguida renovar aí a promessa, né, de que ele teria um descendente, Isaac, que nasceria mais à frente, né? Entre a promessa e Isaac nascer, são 25 anos. É disso que o nosso autor está falando quando ele diz que ele esperou com paciência, né? Então Deus sempre aparecendo e fazendo promessas e promessas, mas mais à frente Abraão morreria com 175 anos, ou seja, 100 anos depois da primeira promessa, sem de fato possuir aquela terra. Agora, o que o nosso autor está querendo destacar é que nessa ocasião aqui de Gênesis 22 que ele está chamando a atenção, Abraão herdou a promessa e nós também, diz ele, somos herdeiros da promessa no versículo 17, então não se trata de um salário, porque a gente pode cair nisso, né? Achar que Abraão fez por merecer através da sua obediência e da sua fé, fez por merecer o seu descendente e a sua terra. Mas herança ninguém faz por merecer, herança nós recebemos, né? Então é um favor imerecido recebido pela fé. Mas é que está. As promessas do Senhor são sempre recebidas pela fé. E sendo recebidas pela fé, então precisamos de fé para recebê-las. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus faz essas promessas, faz esses milagres, dá essas visões a Abraão, Deus está fortalecendo a fé de Abraão para que ele consiga alcançar as promessas. E é nesse contexto que Deus faz o juramento, para o qual o nosso autor chama a atenção. Qual a importância de jurar? O nosso autor vai usar o exemplo dos juramentos humanos, né? Versículo 16, as pessoas juram e tal, ele vai falar a respeito do juramento no nosso contexto, quer dizer, no contexto da época dele, né? Os juramentos humanos são feitos justamente porque nós tendemos a não confiar muito uns nos outros, né? Afinal de contas, seres humanos não são muito confiáveis, né? Mas Deus não. Deus não faz esse juramento porque falte alguma coisa no próprio Deus, porque ele não seja confiável. Não. Deus está condescendendo, Deus está cedendo, está se rebaixando ao ponto de jurar, porque Abraão é que pode não ter a fé necessária para alcançar as suas promessas, né? Então, Deus quer assegurar Abraão da imutabilidade do seu propósito, diz o versículo 17, né? Para garantir que o seu propósito era imutável, Deus faz um juramento, né? Então a nossa confiança, não é que a palavra de Deus seja tão fraca que ele precisa jurar, como no caso dos homens, né? É o contrário, é porque a nossa fé na palavra dele é tão fraca que ele precisa jurar para que a gente possa realmente confiar, né? Então a palavra dele é confiável, nós é que não temos a confiança necessária, né? Deus não pode mentir, por natureza. Deus não mente, mas ainda assim ele faz uma promessa e jura que vai cumprir a promessa que fez, né? Então, é por isso que o nosso autor aí no versículo 18 fala dessa dupla garantia, né? Então, em duas coisas imutáveis, ou seja, Deus prometeu, Deus não vai mentir. Deus jura que vai cumprir o que prometeu, Deus não mente. Então, duas garantias, né, Deus dá a Abraão
para que ele possa ter o que nosso autor chama aí de forte alento, né? Para que nós sejamos encorajados, né? Temos forte alento, nós os que já corremos para o refúgio, ou seja, nós que já nos refugiamos em Cristo, somos duplamente fortalecidos, né? Somos duplamente encorajados, diz uma outra versão, em que Deus vai cumprir as suas promessas e assim nós temos essas garantias da parte do próprio Deus. Mas tem um outro detalhe sobre os juramentos que o nosso autor chama a atenção, né? Os juramentos humanos na época serviam para selar acordos, inclusive diante do tribunal, diante dos juízes, né? Eles tinham mais ou menos o seguinte sentido, que os deuses me façam o que lhes aprouver, né? Que os deuses me castiguem se eu não cumprir o nosso trato. Era esse o sentido, quer dizer, diante das autoridades ali, ele chamava uma autoridade superior para validar o acordo. No entanto, o autor nosso chama a atenção que Deus não consegue invocar nenhuma instância acima dele mesmo. Não tem jeito, ninguém está acima de Deus. Então, Deus jura por si mesmo. É curioso isso, né? Na sua natureza imutável, ele chama a si mesmo como garantia da sua palavra. É como se Deus dissesse que eu destrua a mim mesmo se eu não cumprir o que eu estou prometendo a você, Abraão. Então, Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele, jura que será fiel à sua aliança e depois promete que vai cumprir o juramento. Mas para que tudo isso? Como eu disse, Deus acumula muitos motivos para que Abraão se fortaleça na sua confiança, para que Abraão confie nele. Com qual objetivo? Com o objetivo de animar o velho patriarca e insuflar no velho patriarca a fé necessária para que ele alcançasse o cumprimento dessas promessas, né? Deus faz a promessa, mas a promessa é recebida pela fé. Então Deus cuida para que Abraão tenha a fé que é necessária para ele receber o que Deus está querendo lhe dar. Então Deus está garantindo que o seu servo no passado alcançasse a herança que Deus tinha para ele, e nós também podemos esperar, nós também podemos ter a certeza de que Deus nos tratará de maneira semelhante. Ele deseja que eu e você tenhamos a mesma certeza e segurança que Abraão teve nas suas promessas. E se a nossa segurança se baseasse apenas na confiabilidade da nossa própria fé, nós oscilaríamos como um barquinho aí na tempestade, né? Porque há vezes, de fato, em que, pela graça de Deus, nós estamos fortes, né? Nossa fé é capaz de crer e esperar contra todas as evidências. Mas se você for honesto consigo mesmo, você vai confessar que muitas outras vezes a nossa fé treme, vacila e se afunda. Agora, se a nossa segurança está fundamentada na palavra de Deus, então ela se torna sólida, constante, estável. E é isso que o nosso autor deseja que nós experimentemos. Na verdade, é isso que Deus quer que nós experimentemos na nossa vida. Deus quer que nós estejamos igualmente firmes na certeza da esperança. E a verdadeira base dessa segurança, dessa firmeza, é essa, a mesma de Abraão. Deus prometeu, Deus fez aliança, Deus jurou, Deus não pode mentir. É aí que está a nossa confiança. E aí eu pergunto, é aí que está a sua confiança? É nisso que você se firma, nas promessas de Deus? Essa é a base da sua esperança? Ou será que você está confiando em si mesmo, na sua própria perseverança, na sua própria capacidade? Porque se for isso, eu já lhe aviso, você está em apuros. Mas se você está confiando em Cristo e nas suas promessas no Evangelho, então você está em boas mãos. Esse é o único fundamento seguro. E para nos ajudar a compreender essa segurança, o nosso autor usa uma metáfora aí no versículo 19. Ele fala da âncora da alma. Uma expressão muito bonita. Âncora é aquele dispositivo de ferro que está ligado à embarcação através de uma corrente, alguma coisa assim, e que ela é lançada às águas, e quando ela alcança o fundo, com as suas pontas ali, ela
prende, ela se prende ao fundo do mar e, portanto, o barco deixa de oscilar, deixa de ir de um lado para o outro. Ele fica parado, fica estável no seu lugar. Mas então qual seria a âncora da alma que o autor fala? O que é que vai trazer essa estabilidade para a alma ansiosa, para a alma instável, para a alma hesitante? Ele fala da esperança, mas não é uma esperança qualquer. É a esperança que obtivemos quando Jesus penetrou o véu como o nosso precursor, né? O versículo 20 fala que Jesus é o nosso precursor e entrou por nós neste véu, né? Por véu aqui, ele está se referindo àquela cortina que separava o lugar santíssimo do restante do templo. O lugar santíssimo é aquele cômodo, né, tanto no tabernáculo quanto no templo, era aquele cômodo onde ficava a Arca da Aliança, representando ali a própria presença de Deus, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para oferecer um sacrifício pelos pecados de todo o povo. Como nós já vimos, o nosso autor ensina que Jesus é o nosso sumo sacerdote que ofereceu a sua própria vida na cruz para nos resgatar do pecado e ressuscitou, indo à presença do Pai nos céus para obter o nosso perdão. Um perdão definitivo, um perdão eterno para todos aqueles que creem em Jesus. Então Jesus é o nosso precursor porque ele abriu esse caminho até a presença de Deus para nós. Não a presença simbólica lá do templo, a presença real de Deus lá nos céus mesmo. Ele está lá em nosso lugar, ele está lá em nosso favor. E quando nós confiamos na obra de Cristo como nosso mediador, a nossa esperança se torna tão segura, tão firme, como uma âncora. O que penetrou lá nos céus é a nossa âncora, ou seja, a nossa âncora é Jesus. Quando nós confiamos em Jesus como nosso mediador, ele se torna a âncora da nossa alma, que nos prende inabalavelmente à presença de Deus. Portanto, quando promete ser o nosso Deus, perdoar os nossos pecados, nos fazer seus filhos, cuidar de nós nessa vida, nos ressuscitar dos mortos e habitar conosco pela eternidade, em tudo isso é impossível que Deus minta, pois cada uma dessas promessas está selada com o sangue do seu próprio Filho na cruz. Por isso é que nós não duvidamos. Por isso é que nós podemos nos refugiar, como ele diz o texto, né? Refugiar correndo, né? Correndo para nos refugiar na esperança que nos está proposta, que é Jesus. Nele é que a nossa alma acha porto, acha descanso, acha segurança e acha paz. Ele é a âncora da nossa alma. Que maravilhoso ouvirmos essas promessas do Senhor para nós, não é mesmo? Eu quero terminar com algumas aplicações rápidas aqui. Em primeiro lugar, a você que ainda não aprendeu a confiar no Senhor, a colocar toda a sua confiança em Deus, a sua vida, a sua família, a sua alma. Essa confiança não é incerta, você não precisa temer. Não é nada arriscado, pelo contrário, é a única certeza que você poderá ter nessa vida ou na outra. É Ele mesmo que garante tudo isso na sua palavra. Então confie nele e o mais Ele fará. Em segundo lugar, uma aplicação a você que está firme na fé há muito tempo. Glória a Deus por isso, mas lembre-se que até o pai da fé, Abraão, precisou repetidas vezes dos reforços divinos para a sua fé. Então, será mesmo que você pode se descuidar da sua? Então, não seja negligente, não negligencie o dia do Senhor, não seja preguiçoso em participar dos cultos e da ceia do Senhor, que são os meios pelos quais o Senhor todo domingo vem nos confortar e nos renovar na sua palavra. Não seja negligente ou preguiçoso, como nós vimos aí no nosso texto. Também uma aplicação a você que tem abandonado o ministério por falta de incentivos da parte dos outros. Às vezes a liderança, às vezes alguns irmãos, às vezes seus familiares, né? Lembre-se de que o Senhor recompensa fielmente os seus servos. Foi assim que começou o nosso texto, né? Então, contente-se com a recompensa prometida pelo Senhor, que não vai falhar, porque Ele não mente, e afinal de contas, do que é que você precisa mais do que essas promessas do Senhor? Não é? Então,
Não abandone o seu ministério, não deixe o serviço do Senhor, não deixe a obra do Senhor, não deixe as coisas do reino de Deus por falta de incentivos humanos. Foque o seu coração na promessa da recompensa do Senhor, que são promessas maravilhosas e certas, que nunca falham. A nossa herança é maravilhosa. Em resumo, olhemos para a cruz do Senhor. Tenhamos nele, a âncora da nossa alma, para que por mais que os ventos batam e rebatam, nós não vacilemos e continuemos perseverando até o fim. Que Deus nos abençoe nesse dia com essa firmeza na fé. Deixa eu ver se nós temos pedidos de oração aqui no nosso chat. A Fátima está agradecendo a Deus por tudo que tem feito nesse ano por ela e pela família dela. A Maria Aparecida está pedindo oração pelo netinho Pietro, que tem ficado gripado constantemente com febres altas. A vovó aqui preocupada, né? O Bruno está pedindo oração pelo irmão Ivaldo, que está precisando de um emprego. A Nalda está precisando de oração pela cunhada Irene, que está internada. A Vilma pedindo oração pela família, para que possamos permanecer firmes na presença do Senhor. O Tamerson pedindo oração por ele e também pela sua família. Oração pela saúde, pela solidão do Ricardo. Deixa eu ver o que mais. A Maria Risoneide, oração pela família dela também. Oração pela vida espiritual e salvação da família da Selma. Oração pela cura de um mioma que está afligindo a Margarete e tantas outras mulheres também. Oração da Alexandra para que a família dela, sua casa, possa servir ao Senhor. Oração pela vovó materna, Mariana, pedindo. Vários pedidos de oração chegando aqui para a gente. Nós vamos colocar todos esses pedidos diante do Senhor na certeza da fé de que Ele nos ouve, né? Afinal de contas, foi esse tipo de certeza que o texto hoje quis trazer para nós, né? A certeza da fé de que o Senhor é fiel às suas promessas e Ele certamente vai nos abençoar. Mais alguns pedidos aqui. O José Antônio pela tia Euladélfia, internada e cirurgiada por tratamento de câncer de pulmão, lá em Natal. Cremos no poder da oração. Nós também, viu, José Antônio? Também cremos nisso. Helenice pedindo pelo seu filho, para Deus fortalecer a fé. Ok, vamos então fazer esses pedidos de oração. Você aí que está acompanhando, abaixe sua cabeça. Se você não colocou o seu pedido, tenha aí atenção aos pedidos dos irmãos, ore também, né? Não é a oração do pastor, não, é a oração da igreja aí reunida através da internet. Vamos falar com ele. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, confiados, ó Deus, nas Tuas promessas de que vai atender a nossa oração, de que vai ouvir a nossa oração quando é feita em nome de Jesus. Confiados nessas promessas, ó Deus, as promessas que nunca falham, nós queremos colocar diante do Senhor, todos esses pedidos foram feitos, ó Deus. A maioria dos pedidos é pela família, Senhor. Há muitos irmãos aflitos com a família que ainda não Te conhece, ó Pai, que ainda não conhece a salvação em Cristo Jesus. Queremos pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja visitando esses lares, ó Pai, e mudando o coração dessas pessoas queridas que ainda não Te conhecem, ó Pai, para que a fé seja colocada em seus corações, assim como foi no nosso um dia, ó Pai. Também há pedidos por desemprego, ó Deus, queremos pedir que o Senhor providencie, ó Pai, o local de trabalho, o pão de cada dia para essas pessoas que estão desempregadas, ó Deus. E há também pedidos de oração em relação à família, à saúde, Senhor, de familiares. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, a tia do José Antônio que está internada, cirurgiada, ó Pai. Tem uma vovó também que foi pedido oração por ela, ó Deus. Tem misericórdia de cada um desses, ó Deus. A irmã que tem um mioma, ó Pai, também. Tem misericórdia, Senhor. Atende, Pai. Restaura, Senhor, essas vidas para a glória do Teu Filho, Senhor. Cremos nas Tuas promessas e é em nome dessas promessas feitas em Jesus que nós colocamos a âncora da nossa alma e colocamos esses pedidos nas Tuas mãos, confiados no Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.
Que Deus abençoe o seu dia, o seu final de semana e até a próxima, se Deus quiser.